Ei pessoal, hoje vamos voltar a uma manhã de 1500 d.C., onde o ar cheira a amaranto torrado e arrependimento. Você não está na sua cama, não está nem perto de uma cama. Em vez disso, está deitado num esteiro de junco em Tenochtitlan, a capital asteca construída sobre um lago, e um peru do tamanho de uma criança pequena te encara na entrada. Parabéns, você viajou no tempo para os tamancos de uma Ticitel, uma parteira aprendiz. E vamos combinar, você duraria uns 7 minutos aqui sem Wi-Fi ou protetor solar. Então, antes de se acomodar, aproveite para curtir o vídeo e se inscrever. Mas, só se gostar genuinamente do que faço aqui. Sério, comente de onde está assistindo e que horas são aí. São 3 da manhã? Claro que são. Agora diminua as luzes. Talvez ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo. E vamos mergulhar juntos na jornada desta noite. Você pisca. A primeira coisa que se nota não é a sombra piramidal do templo maior lá fora. É o barulho. Tenochtitlan zumbindo como uma colmeia mergulhada em molho de pimenta. Canoas de madeira de ceiba batem nos canais enquanto pescadores lançam redes maiores que seu apartamento. Em algum lugar, uma concha soa o equivalente asteca, do soneca e um coro de pássaros quetzal grasna em resposta. Suas penas não são apenas verdes. São verdes roubei de um deus, iridescentes o suficiente para você questionar suas escolhas de vida. Sua mentora, uma mulher chamada Atzi, com bíceps capazes de quebrar cocos, joga para você um copo de barro. Está cheio de algo turvo. Chocolato, ela diz. Você toma um gole. É amargo, espumante e apimentado. Imagine uma espécie de energético medieval, sem logotipo corporativo. Atzi não sorri. Parteiras você vai aprender. Não são pagas para fazer cafuné. A cidade se revela enquanto vocês remam por canais numa canoa tão instável que falharia numa inspeção moderna. As ruas de Tenochtitlan são água. Seus engarrafamentos envolvem pescadores e vendedores de flores. Você desliza pelas chinampas, jardins flutuantes onde abóboras se enrolam em pés de milho como arame farpado natural. Atzi aponta para flores roxas. Tlauxoxitl, ela diz. Para acalmar gritos. Você acena como se entendesse, mas secretamente se pergunta se gritos se referem às mães ou às aprendizes. Ao meio-dia, você está moendo ervas num pilão de pedra. O ritmo é hipnótico. Triturar, girar, cheirar. Atzi testa seu trabalho esfregando um pouco no pulso. Muito grosseiro, ela rosna. Historiadores ainda discutem se as parteiras tinham poder político ou apenas técnicas de barganha excepcionais. Mas neste momento, você tem certeza de que Atzi poderia derrubar um pequeno reino com seu olhar. Quando o sol se põe, você carrega cestos de yautli, Artemisia asteca, para uma cabana de parto. As paredes têm espirais pintadas que imitam padrões de contração. Uma grávida ajoelha-se num esteiro, rindo quando você tropeça num tambor cerimonial. Relaxe, Atzi sussurra. A menos que desmaie. Aí usaremos seu corpo como material didático. Você sobrevive ao dia. Por pouco. Naquela noite, ao desabar, no esteiro percebe 2 coisas. Primeiro, sua dor em lugares que você nem sabia existir. Segundo, as estrelas aqui não são pontos. São respingos de prata líquida, tão próximas que você poderia mexê-las com uma colher. Em algum lugar, um bebê chora. Atzi ronca. O peru ainda observa. Seu corpo ainda dói como se tivesse sido atropelado por um time de Tlachtli, o esporte asteca que faz o futebol parecer uma brincadeira de jardim de infância. O sol nem nasceu, mas um pássaro que parece um galo em esteroides já está gritando, no telhado. Atzi está de pé, fresca como uma flor de Cacaloxotitl, segurando um cesto cheio de raízes que lembram dedos deformados. Hoje, ela diz, você aprenderá a diferença entre veneno e remédio. Você suspira. Ontem foi sobre ervas calmantes. Hoje parece que será sobre sobrevivência. A primeira tarefa, purificação, não é um espadei. Atzi te arrasta para as
Margens do lago onde a água está tão fria que faz seus dentes baterem como castanholas. Ela ordena que você mergulhe 3 vezes. Uma para o corpo, uma para a mente, uma para não fazer perguntas estúpidas. Enquanto você treme, ela esfrega suas costas com uma pasta de pastile, um líquen que cheira a mix de pinho e desespero. Para afastar maus espíritos, ela explica. Você pensa em perguntar se maus espíritos incluem mentoras sádicas, mas decide que valoriza sua vida. De volta à cabana, Atsi aponta para uma raiz tuberosa e retorcida. Itzkuintli, ela anuncia. A chave para noites tranquilas. Você se inclina para examinar. Parece um cruzamento entre gengibre e um alienígena desidratado. Enquanto lava a raiz num tonel de água salobra, Atsi conta como as parteiras colhiam essas raízes apenas na lua nova, cantando para a deusa Tlazolteotl, a mesma que, ironicamente, também governava os pecados sexuais. Historiadores adoram debater se esses rituais eram espirituais ou apenas marketing para justificar preços altos, você murmura. Atsi não acha graça. A próxima etapa envolve um pilão de pedra esculpido em forma de onça. Você soca a raiz com força, mas Atsi intervém. Devagar. O Itzkuintli libera toxina se esmagado com raiva. Você respira fundo. Aos poucos, a raiz se transforma numa pasta cor de âmbar que exala um aroma doce amadeirado. É reconfortante, como biscoito de avó, se sua avó fosse uma feiticeira que colecionava ervas alucinógenas. Enquanto trabalha, uma mulher grávida entra cabisbaixa. Seus olhos estão fundos, suas mãos trêmulas. Atsi prepara o chá com gestos precisos. Água, aquecida em vasilha de barro, uma colher de pasta, uma pitada de sal extraído de algas do lago Texcoco. Beba até a última gota, ela ordena. A mulher engole o líquido e, em minutos, seus ombros relaxam. Atsi sussurra. O segredo está na dosagem. Pouco causa calma, muito causa viagem eterna. Você anota mentalmente. Não errar. Agora é sua vez. Suas mãos suam enquanto mexe a infusão numa jarra de argila. Atsi observa como um falcão prestes a mergulhar. Você derrama o chá em 3 copos. Um para ela, um para você, um para o peru da entrada, que agora ocupa um canto como se fosse o dono do lugar. Para testar pureza, Atsi explica. Você bebe. O sabor é terroso, com um final que lembra nozes queimadas. Seu estômago emite um ruído digno de um monstro do lago. Enquanto esperam para ver se alguém desmaia, Atsi conta histórias de partos, sob efeito de ervas erradas. Te mostram um códice onde uma parteira do século XV foi processada por fazer uma grávida rir por 12 horas seguidas. Risada abre a pelve. Ela diz, séria. Mas clientes preferem chás. Você ri. Atsi não ri. De repente, o peru cai de lado. Ah, ótimo, Atsi resmunga. A dose estava certa. Ela joga água no animal que acorda grasnando e corre para atacar uma planta imaginária. Você solta um suspiro de alívio. Aprovado. Ao final do dia, seu cabelo cheira a fumaça de copal e derrota. Atsi te entrega um saquinho de Itzkuintli, seco. Para sua próxima viagem, ela diz com o mais próximo de um sorriso que seu rosto permite. Você agradece, imaginando quantas semanas de treino faltam até poder preparar um chá sem quase matar uma ave. Fora, as estrelas começam a piscar. O ar está quieto, carregado do aroma de milho cozido e mistérios não resolvidos. Em algum lugar, uma mãe recém-purificada dorme profundamente. Em outro, o peru planeja sua vingança. Você se pergunta quantas infusões ainda faltam para dominar esse ofício e quantas tentativas de assassinato por peru enfrentará pelo caminho. Seus músculos ainda lembram o mergulho gelado do dia anterior. Mas hoje Atsi te entrega uma enxada de madeira que pesa mais que seu senso de autopreservação. Chinampas, ela diz, apontando para as ilhas flutuantes que pairam sobre o lago como quadros de um quebra-cabeça verde. Você pensa em perguntar se chinampa é asteca para aula de yoga aquática, mas a expressão dela sugere que piadas não estão no cardápio. A canoa balança enquanto vocês remam até a primeira parcela.
De perto, as chinampas são uma obra-prima de engenharia agrícola. Camadas de lama do lago, juncos entrelaçados e raízes de salgueiro formando ilhas tão estáveis que até um elefante bêbado poderia dançar nelas. Atzi te empurra para a borda. Colha Patli, ordena apontando para folhas que parecem hortelã em esteroides, mas só as que têm veias roxas. Você se pergunta se é um teste de visão ou sadismo puro. Enquanto arranca as folhas, percebe padrões. As plantações espirais de milho intercaladas com círculos de feijão, tudo seguindo um desenho que lembra a superfície da lua. Atzi explica entre golpes de enxada. Cada fase lunar governa uma erva. Colher patili na lua minguante traz sono profundo. Na crescente, insônia. Você pergunta como sabem a fase sem calendários de papel. Ela aponta para um muro de pedra com entalhes que refletem o céu noturno. Relógio lunar, ela resmunga. Não inventamos só sacrifícios, sabia? Seus pés afundam na lama até os tornozelos. O cheiro é uma mistura de terra úmida, peixe em decomposição e um toque de menta selvagem que faz seus olhos lacrimejarem. De repente, algo morde sua perna. Você grita, imaginando enguias assassinas, mas é só um pato, um exército deles, na verdade vagando pelas ilhas como fiscais de plantação. Atzi ri pela primeira vez. Eles comem insetos e fertilizam o solo. Você olha para as patas do animal e entende o duplo sentido. A colheita segue com contratempos dignos de comédia. Você escorrega e cai de boca num canteiro de epátl, uma erva que você descobre tem gosto de chiclete estragado. Uma libélula do tamanho de um drone prende seu cabelo. Atzi, impiedosa, anota cada desastre num códice de folhas de amate. Para mostrar aos futuros aprendizes como não fazer, ela diz. No intervalo, sentam-se à sombra de uma cabana de junco. Atzi prepara uma infusão com as folhas que você colheu. O chá é doce, quase meloso, e faz suas pálpebras pesarem como se estivessem cheias de areia. Assim deve ser, ela aprova. O patili das chinampas é mais forte. As raízes bebem o espírito do lago. Você questiona mentalmente se espírito do lago inclui cocô de pato, mas guarda a dúvida. Enquanto descansa, um velho agricultor se aproxima remando uma canoa carregada de abóboras. Ele e Atzi discutem em náhuatl, rindo. Ao olhar para você, você captura palavras soltas. Novato, lama e algo que soa como azul. Quando o homem vai embora, Atzi explica. Ele diz que você colhe como um bebê macaco. Muita energia, pouco resultado. Você sorri, fingindo compreender a honra. Ao entardecer, carregam cestos de patli para secar num galpão de varas. As folhas são dispostas em esteiras de junco, seguindo os padrões lunares esculpidos no chão. Atzi aponta para uma fileira de potes de barro cheios de líquido turvo. Urina fermentada, ela revela. Para preservar as ervas, quer provar? Você recusa com um sorriso tenso. Ela suspira. Os espanhóis também torceram o nariz. Olha no que deu. Na volta, a canoa parece mais pesada. Não pelas ervas, mas pelo cansaço. Seus dedos cheiram a menta e humilhação. Atzi rema em silêncio, mas ao passar por uma chinampa abandonada, ela para. Aqui, ela sussurra. As parteiras antigas enterravam placentas para fertilizar a terra. Você olha para o solo, imaginando quantas vidas se misturam às raízes. É poético, até lembrar que está pisando em restos biológicos de séculos. Ao chegar na margem, o peru espera como um guarda noturno psicopata. Atzi te entrega um saquinho de patli seco. Para sonhos sem patos, ela diz quase carinhosa. Você agradece, mas decide que checará cada folha 3 vezes antes de usar. A noite cai com um coro de sapos desafinados. Nas chinampas distantes, luzes de tochas tremeluzem como vagalumes gigantes. Você mastiga um pedaço de tortilha de amaranto, pensando na lua que agora brilha sobre o lago, a mesma que guiou mãos astecas, séculos antes de relógios e aplicativos. No rio, uma canoa fantasma desliza sem remador, carregando flores para um parto no além. Ou talvez seja só sua exaustão, falando.
A cabana cheira a incenso e mistério, ou talvez seja o cheiro do seu suor, se misturando ao esterco de crocodilo pendurado no teto. Atsi te arrasta até um altar coberto por uma manta tecida com fios de prata e dentes de lobo. Tlazolteotl exige respeito. Ela sussurra, como se a deusa da purificação e do parto estivesse escondida atrás do vaso de milho azul. Você se pergunta se deuses astecas têm senso de humor. Provavelmente não. Primeiro, a oferenda. Grãos de milho tão azuis que parecem roubados do céu noturno. Atsi os dispõe em círculos concêntricos, murmurando orações que soam como sussurros de serpente. Cada grão representa um pecado purificado durante o parto, ela explica. Você hesita. Pecados tipo comer muito abacate? Ela ignora a piada. Historiadores ainda debatem se o milho azul era um símbolo de fertilidade ou apenas um truque de marketing para aumentar os preços das parteiras. A próxima oferenda é um espelho de obsidiana tão polido que reflete sua cara de sono. Para ver além da dor, Atsi diz, colocando-o diante de uma estátua da deusa com 4 filhos pendurados nela, como filhotes de gambá. Você se aproxima e surpresa. Seu reflexo aparece distorcido, com olhos alongados e uma aura esverdeada. Não é para selfies, ela adverte puxando você para trás. Agora o momento que você temia, o saco de esterco de crocodilo seco. Proteção contra infecções. Atsi declara, esmagando-o num pilão. O cheiro é uma mistura de fossa séptica e desespero ancestral. Você se lembra das aulas de biologia. Crocodilos têm sistema imunístico poderoso. Mas ninguém te preparou para esfregar suas fezes em ferramentas de parto. Enquanto mistura o pó com sebo de veado, Atsi conta que as parteiras aplicavam isso como protetor solar espiritual antes de tocar nas mães. Você se pergunta quantas infecções isso realmente preveniu e quantas mães fugiram gritando. De repente, a porta se abre. Uma jovem grávida entra carregando um coelho branco. Para Tlazolteotl, ela murmura, colocando o animal no altar. Você espera um ritual sangrento, mas Atsi simplesmente acaricia o coelho e o solta no jardim. Símbolo de fertilidade, não. Alimento, ela explica, vendo seu alívio. A jovem sorri e entrega um colar de jade em forma de útero, pagamento adiantado. Você imagina quanto custaria isso hoje em joalherias finas? Agora é sua vez de preparar o altar. Você derrama água de chuva coletada em jarras de barro, purificada por pedras de quartzo, segundo Atsi, numa tigela de cerâmica pintada com serpentes gêmeas. Ervas são dispostas em padrões que imitam constelações de parto descritas em códices perdidos. Ao acender um incenso de copal, a fumaça forma espirais que dançam como fantasmas brincalhões. Atsi aprova com um aceno, mas corrige a posição do espelho em 2 centímetros. Precisão salva almas, ela resmunga. Enquanto trabalha, uma discussão acadêmica invade seus pensamentos. Alguns arqueólogos insistem que os altares de Tlazolteotl eram apenas teatralidade para acalmar as mães. Outros juram que as oferendas tinham propriedades antibacterianas comprovadas. Você olha para o esterco de crocodilo e decide que, às vezes, ignorância é felicidade. A noite cai quando uma tempestade irrompe sobre o lago. Raios iluminam o altar, fazendo o espelho de obsidiana cintilar como um olho divino. Atsi te entrega um pequeno amuleto, uma miniatura do espelho, envolto em fibra de agave. Para quando você esquecer que o parto é caos e milagre misturados, ela diz. Você o pendura no pescoço, sentindo seu peso frio contra o peito. Fora, a chuva lava as chinampas e o coelho branco se abriga sob folhas de milho. Você pensa nas mães que passaram por este altar, temerosas ou esperançosas, enquanto mastiga um pedaço de tamalho oferecido pela jovem grávida. O milho azul tem gosto de terra e céu, e um leve travo de ironia, considerando que você está comendo a oferenda sagrada. Ao retornar para seu esteiro, o peru está ausente. Você quase sente saudades. Quase. No silêncio úmido pós-chuva, ouve-se o som distante de um bebê chorando não de dor, mas de existência recém-iniciada.
Tlazolteotl. Você decide. Deve estar ocupada esta noite. Você fecha os olhos, imaginando quantas almas o espelho no seu peito refletirá antes de quebrar, e quantos banhos de esterco ainda faltam. O dia começa com Atsi derramando cera de abelha derretida em suas mãos. Você grita, mas o som sai como um miado de gato afogado. Calor cura, ela diz, como se fosse o slogan de um spa místico. Suas palmas estão agora revestidas de dourado, brilhante, e você sente a cera endurecer como uma segunda pele. Parabéns, você virou uma luvas humanas de terapia térmica. A cabana está cheia de mulheres grávidas sentadas em esteiras, observando com olhos céticos. Atsi demonstra a dança das mãos quentes, movimentos circulares sobre a barriga com pressão calculada. Assim se alinha o bebê com as estrelas, ela explica, enquanto sua sombra na parede parece realizar Tai Chi Chuan com um urso. Você tenta imitar, mas suas mãos grudam na pele de uma cliente. Desculpe, você murmura. Ela suspira. Na próxima vez, use menos cera. Ou mais humor. O fato histórico salta à tona. Os astecas foram pioneiros em usar cera de abelha para tratamentos médicos, séculos antes dos europeus descobrirem que podiam fazer velas. Mas aqui, a cera é misturada com pó de âmbar e surpresa. Casca de ovo triturada. Para flexibilidade, Atsi sussurra, enquanto você questiona se isso é obstetrícia ou alquimia. Agora, a curiosidade. No terceiro trimestre, as parteiras mergulhavam, as mãos em água gelada antes de tocar as mães. Por quê? Calor excessivo atrai espíritos ciumentos. Atsi explica, esfregando suas mãos numa tigela de neve trazida do vulcão Popocatépetl. Você pensa em perguntar como espíritos ciumentos se sentem sobre perus invasores, mas decide focar em não congelar seus tendões. Enquanto massageia uma barriga de 8 meses, Atsi conta que as parteiras mais famosas eram chamadas de mulheres sol, capazes de aquecer até bebês em posição pélvica. Você imagina isso como um título no LinkedIn, mas a cliente interrompe. Sua mão esquerda está fria demais. Parece um peixe morto. Atsi ri. Pela primeira vez, você sente que está sendo julgado por um útero. A piada surge quando uma das mulheres pergunta se maridos podem participar. Atsi responde: só se trouxerem chocolate amargo e prometerem ficar quietos. Todos riem, exceto você, que está ocupado tentando desgrudar os dedos de um umbigo particularmente aderente. O debate acadêmico aparece como um pensamento intrusivo. Antropólogos discutem se as técnicas de aquecimento tinham base fisiológica, melhorando circulação, ou se eram teatro sagrado. Você olha para a mistura de cera e pó de jade em suas mãos, parte ciência, parte magia, e decide que os astecas não separavam as duas. De repente, uma crise. Uma mãe entra em trabalho de parto prematuro. Atsi mergulha suas mãos na neve vulcânica, para equilíbrio, e começa uma massagem frenética. Você é colocado para esquentar pedras no fogo, mas quase incendeia a cabana ao derrubar brasas. O peru, sempre útil, começa a bicar suas sandálias. Entre o caos, o bebê vira não por magia, mas por pura teimosia humana. Ao final, Atsi te entrega um pote de cera com infusão de lavanda. Para praticar nos ratos, ela diz. Você agradece, imaginando quantos roedores terão pesadelos térmicos esta noite. Fora, o lago reflete o céu cor de ferrugem. Você lava as mãos no lago, onde patos observam suas tentativas de remover resíduos de âmbar. Uma canoa passa carregando flores para um templo distante, provavelmente para apaziguar deuses irritados por suas mãos desastradas. Na cabana, as mulheres compartilham tamales enquanto discutem partos passados. Você ouve histórias de bebês nascidos durante terremotos, enchentes e uma vez durante um eclipse que confundiu até os sacerdotes. Atsi as corrige gentilmente. O eclipse era de Tlazolteotl rindo de nós. Ao se deitar, suas mãos ainda cheiram a fumaça e esforço. O amuleto de obsidiana pesa no peito, lembrando que cada toque carrega séculos de tentativa e erro. No escuro,
Você repete os movimentos da dança no ar, criando sombras que dançam com as chamas da fogueira. O peru, em algum lugar, grasna em desaprovação. Amanhã cheira a desastre iminente. Atsi te entrega um cesto de folhas secas que parecem couro de dragão velho. Kakahuananshi, ela anuncia, como se apresentasse um velho inimigo, para a placenta e para sua paciência. Você olha para as folhas, que emitem um cheiro entre cânfora e desespero, e sente saudades dos dias simples de chá de raiz. O ritual começa com uma dança, não uma dança normal, mas uma série de passos laterais ao redor de uma fogueira, segurando as folhas, como leques cerimoniais. Assim espantamos maus presságios. Atsi instrui, enquanto você tropeça em uma pedra e quase incendeia sua túnica. A cliente do dia, uma mulher chamada Xochitl, ri até chorar. Seu bebê já nasceu, e agora você precisa preparar a infusão para a placenta. Sim, a placenta. O fato histórico salta à tona. Os astecas acreditavam que a placenta tinha tonalha uma força vital que precisava ser guiada para o além. Enquanto você pica as folhas de Kakahuananshi, com uma faca tão afiada que parece cortar o ar, Atsi explica que a infusão era bebida pela mãe ou enterrada sob uma árvore frutífera. Para garantir que a alma do bebê nunca passe fome, ela diz, você se pergunta quantas mangueiras astecas foram fertilizadas assim. Agora, a curiosidade excêntrica, o papagaio mascote do templo, um monstro verde chamado Quetzalcoatl, adora Kakahuananshi. Ele voa para a mesa, rouba uma folha e começa a mastigá-la com ar de gourmet. Deixe-o, Atsi suspira. Ele já está tão viciado que canta hinos a Tlaloc às 3 da manhã. Você imagina um papagaio cantando sobre chuva e sacrifícios e decide que é melhor que os vizinhos modernos com karaokê. A preparação envolve ferver as folhas em água misturada com mel de abelha sem ferrão, um detalhe que os espanhóis roubaram e rebatizaram de ouro líquido. O vapor sobe em espirais e Atsi sussurra uma oração a Xochiquetzal, deusa das coisas belas e efêmeras. Você pergunta se placentas se encaixam nessa categoria. Ela ignora. Enquanto a mistura esfria, Quetzalcoatl volta. Dessa vez ele arranca um pedaço do seu cabelo e foge grasnando. Você persegue o pássaro pelo templo, passando por sacerdotes que olham com mistura de pena e diversão. No altar de Tlazolteotl, ele para, solta seu cabelo e defeca em cima. Oferecimento, diz um sacerdote tentando não rir. Você considera o vegetarianismo. De volta à cabana, a infusão está pronta, um líquido âmbar que brilha como âmbar falso. Xochitl bebe um gole e faz uma careta. Gosto de terra molhada. Ela ri. Atsi aprova. Sinal de boa preparação. Você experimenta um pouco e concorda. É como lamber uma floresta após um temporal. O debate acadêmico surge quando Atsi menciona que algumas parteiras usavam Kakahuananshi para visões. Historiadores discutem se era uso medicinal ou recreativo. Afinal, a folha tem traços de um alucinógeno fraco. Você pergunta se as mães viajavam sem sair do lugar. Só os bebês. Ela brinca. E você, depois de perseguir aves? No auge do ritual, você deve lavar a placenta em água de rosas e envolvê-la num tecido de algodão azul, cor proibida para roupas comuns. Enquanto trabalha, Quetzalcoatl pousa no seu ombro e rouba uma flor do altar. Ele acha que é um assistente, Atsi diz enquanto você sente o bico do pássaro perto do seu ouvido. É assim que morro, você pensa. Vítima de um papagaio ladrão de placenta. Ao final, Xochitl leva a placenta embalada para enterrar sob uma árvore de cacau. Volte quando quiser outro filho, Atsi diz com um raro sorriso. A mulher acena carregando o pacote como um presente sagrado, o que tecnicamente é. Você limpa a cabana, encontrando folhas de Kakahuananshi em lugares impossíveis. Atrás de um vaso, dentro de sua sandália, até enfiadas no cinto de Atsi. Quetzalcoatl observa de um poste, orgulhoso. Ele gostou de você, ela diz. É um presente. Você agradece, mentalmente ao universo por não ser um presente pior.
A noite cai com um banquete de tamales recheados com larvas de maguey, um petisco que Atsi insiste ser proteico. Você mastiga com resignação, olhando para o lago onde placentas ancestrais nutrem raízes silenciosas. No horizonte, vulcões cospem fumaça como velhas fofoqueiras. Quetzalcoatl canta uma melodia rouca, e pela primeira vez, parece quase bonita. Ao se deitar, você encontra uma folha de cacau ananche sob seu travesseiro. Presente do papagaio ou armadilha. Decide deixá-la lá, talvez traga sonhos de florestas sem pássaros psicopatas. Ou pelo menos, sonhos. Você está varrendo cinzas do altar quando o papagaio Quetzalcoatl mergulha do teto e arranca um pedaço da esteira com seu bico. Paré! Você grita, mas ele já fugiu, revelando uma abertura no chão de terra batida. Atsi entra e congela. Ah, ela diz, como se encontrasse um velho livro de receitas. Hora de aprender o que os espanhóis queimaram. A câmara secreta cheira a mofo e rebeldia. Pilhas de códices repousam em prateleiras de madeira podre, páginas de fibra de amate pintadas com cores que o tempo não apagou. Um deles mostra mulheres dando à luz em canoas, cercadas por estrelas desenhadas como olhos de jaguar. Para partos durante inundações, Atsi explica, apontando para os glifos. E para quando os maridos eram irritantes demais em terra firme. O fato histórico salta. Após a conquista, os espanhóis queimaram milhares de códices, chamando-os de coisa do diabo. O que sobrou foi escondido em lugares como este, um Pinterest da antiguidade para parteiras teimosas. Você toca uma página, ilustrando um útero estilizado como flor de lótus, tingido com cochonilha tão vermelha que parece sangrar. A curiosidade chega quando Atsi desenrola um códice longo como um tapete. Nele, um mapa estelar conecta constelações a pontos de pressão durante o parto. Aqui, ela aponta para Orion, o joelho da deusa. Apertar aqui acelera o nascimento sob o inverno. Você imagina astrônomos modernos tendo um colapso existencial. Debate acadêmico vem à tona. Antropólogos discutem se esses mapas eram guias literais ou metáforas poéticas. Atsi não se importa. Ela ensina você a alinhar o códice com as estrelas visíveis através de uma fenda no teto. No solstício, ela sussurra. A luz acerta aqui. Seu dedo indica um parto desenhado sob a constelação de Coyolxauhqui. É quando os bebês viram guerreiros ou poetas. Enquanto decifram, Quetzalcoatl volta e pousa no mapa estelar. Seu rabo cobre a Via Láctea Azteca, um rio de deusas grávidas e jacarés celestes. Ele quer ajudar, Atsi diz, enquanto o papagaio deixa cair uma semente no ponto exato de uma estrela. Coincidência? Provavelmente. Mas você anota mentalmente. Presentear astrônomos com papagaios. De repente, um barulho lá fora. Atsi enrola os códices com velocidade de mãe, escondendo revistas proibidas. 2 soldados espanhóis passam, suas armaduras tilintando como sinos de mau agouro. Você segura a respiração. Quetzalcoatl, num ato heróico ou acidental, grita: Viva el Imperador! Em espanhol horrível. Os soldados riem e seguem adiante. Atsi arqueia uma sobrancelha. Ele aprende rápido, agora, a lição prática. Copiar um trecho do códice usando tinta de caracol. Suas mãos tremem, transformando glifos de parteira em rabiscos de criança bêbada. Atsi observa e comenta: bom suficiente para enganar invasores. Você se pergunta se isso é um elogio. Ao estudar uma ilustração de massagem pélvica sob a lua cheia, você pergunta como sabiam as fases lunares, sem telescópios. Atsi abre uma pequena caixa de jade contendo discos de ouro e prata. Espelhos de eclipse, ela diz. Refletiam a lua no lago, assim medíamos sem sair da cama. Você imagina redes sociais astecas. Fotos de luas cheias com parto fácil. Ao anoitecer, Atsi permite que você leve um fragmento do códice para estudar um pedaço, mostrando um bebê envolto em raios solares, nascido de uma canoa em chamas. Para sonhar, ela diz, você o esconde sob seu esteiro, entre cheiro de mofo e esperança. Fora,
O céu está nublado, nenhuma estrela para guiar os perdidos. No lago, pescadores remam cantando canções que falam de amor e chuva. Você pensa, nos códices escondidos, nas parteiras que os protegeram, e enquanto os segredos viraram pó sob botas de conquistadores, Quetzalcoatl pousa no seu ombro, roubando uma migalha de pão de milho. Obrigado. Você murmura não ironicamente. Ele grasna algo que sobra como de nada ou talvez seja só indigestão. Na cabana, ao luzir de uma vela de cera de abelha, você traça os glifos com um dedo. Cada linha conta uma história de mulheres que desafiaram impérios com ervas e sabedoria. Atsi ronca no canto, uma cópia do códice aberta no peito. O Peru, em algum lugar, vigia. A estátua de Coatlicue encara com seus seios de pedra e colar de crânios. Você segura um punhado de copal, resina que cheira a igreja antiga e segredos, enquanto Atsi mistura pó de jade numa tigela de cerâmica. Respiração profunda, ela ordena, como se você estivesse prestes a mergulhar num abismo, não num banho de fumaça. O papagaio Quetzalcoatl observa de um nicho, tossindo de forma dramática. A gestante do dia é Citlali, uma tecelã cujas mãos tremem mais que folhas, no vento. Ela está no 9º mês e, segundo Atsi, precisa alinhar a alma com a terra antes do parto. Você questiona como exatamente fumaça e pedras preciosas fazem isso, mas guarda a dúvida. Já aprendeu que perguntas são recebidas com tarefas piores. O fato histórico emerge. Os astecas usavam copal em rituais de cura há séculos, mas misturá-lo com jade era um segredo das parteiras. O pó verde brilhante vinha de minas tão remotas que só era transportado por corredores cegos para não revelar a localização. Era mais valioso que ouro. Atsi sussurra, polvilhando-o sobre brasas. A fumaça sobe em espirais azuladas, cheirando a bosque incendiado e vaidade ancestral. Citlali se ajoelha sobre um tapete de fibra de agave, enquanto você a guia através dos vapores. Inale pelo útero. Atsi instrui. Você pestaneja, mas repete as palavras. Citlali ri, fazendo a fumaça dançar. O pó de jade gruda em seu rosto, deixando-o aparecer uma estátua viva de Coatlicue em versão glam. A curiosidade chega quando Quetzalcoatl, atraído pelo brilho do jade, mergulha na fumaça. Ele emerge espirrando e com penas esverdeadas, parecendo um papagaio disfarçado de quetzal barato. Efeito colateral. Atsi comenta, como se aves psicodélicas fossem parte do processo. O debate acadêmico surge silencioso. Arqueólogos discutem se o jade tinha propriedades anti-inflamatórias reais, ou se seu uso era puro simbolismo afinal. A pedra representava a vida eterna. Enquanto isso, Citlali espirra, lançando nuvens verdes pelo ar. Saúde, você diz, recebendo um olhar morto de Atsi. Aqui, espirros são presságios. Cuidado. Agora, a parte prática. Você deve massagear Citlali com óleo de abacate misturado a cinzas de copal. Pelos canais energéticos, Atsi explica, traçando linhas no ar que lembram um mapa de metrô espiritual. Suas mãos deslizam sobre a pele da mulher, deixando rastros brilhantes. Citlali suspira, e por um momento parece que a própria fumaça respira com ela. De repente, a porta se abre. Um sacerdote entra, carregando um incensório em forma de serpente. Ele e Atsi trocam olhares tensos. O templo precisa do pó de jade, ele diz, estendendo a mão. Atsi responde colocando mais jade nas brasas. Para a saúde do Império, ela retruca com ar de quem venceu essa discussão antes. O sacerdote recua, tossindo com a fumaça verde. Quando ele vai embora, Citlali pergunta se o jade realmente ajuda. Atsi pega um fragmento e o coloca na boca da mulher. Morda. Citlali obedece, deixando marcas de dentes na pedra. Agora você é mais forte que o imperador. Atsi sorri. A piada é tão rara quanto um eclipse, e até Quetzalcoatl grasna em aprovação. Ao final do ritual, Citlali se levanta verde, brilhante, mais sorridente. Sinto-me como uma nova deusa. Ela brinca,
deixando cair pó de jade ao caminhar. Atsi recolhe os fragmentos cuidadosamente. Reutilizamos até o pó. Ela explica. Nada se perde, exceto a sanidade dos aprendizes. Você varre o chão encontrando um pedaço de jade não maior que um grão de arroz. Atsi permite que você o guarde. Para lembrar que até o invisível tem poder, ela diz. Você o coloca num saquinho de couro, imaginando quantas almas passaram por essa fumaça. À noite, enquanto lava as tigelas, o lago reflete a lua cheia, a mesma que guiava os banhos de Coatlicue. Quetzalcoatl dorme num galho, penas ainda esverdeadas. Você se pergunta se séculos depois, alguém encontrará seu fragmento de jade e inventará teorias malucas. Na cabana, Atsi escreve num códice minúsculo, registrando o dia. Você a ouve murmurar. Citlali, banho de jade, um espirro, sacerdote derrotado. História ou poesia? Nas mãos dela, é a mesma coisa. Ao se deitar, o saquinho de jade pesa no seu pescoço. A fumaça ainda impregna seu cabelo, e por um instante, você sente-se tão imortal quanto uma estátua até o peru começar a bicar seu dedo do pé. Amanhã cheira a desastre infantil. Sentada à sua frente está Metsi, uma menina de 8 anos com olhos grandes como tortilhas e uma pergunta pronta para cada resposta que você não tem. Por que os deuses borboleta não ajudam nos partos? Ela indaga, enquanto brinca com uma boneca de fibra de maguey. Você suspira. Atsi designou você para treinar a garota, e agora entende por que sua mentora fugiu para coletar samambaias no vulcão. O fato histórico salta como um coelho assustado. Crianças astecas começavam o treinamento profissional aos 7, enquanto você ensina Metsi a distinguir o choro de fome do choro de fantasma ancestral irritado. Imagina crianças modernas reclamando de lição de casa. Aqui, a lição inclui cheirar fraldas de fibra de algodão para detectar doenças. Hobby que Metsi adora. Cheira como o papai depois da Guerra Floral. Ela ri, referindo-se a uma celebração onde guerreiros se embebedavam com pulque. A tarefa principal: identificar 37 tons de choro usando um códice em forma de leque. Cada página tem uma boca desenhada, aberta, franzida, com língua para fora, e uma descrição poética. Choro número 12, você lê. Parece um gambá pisado, mas é cólica. Metsi imita o som com perfeição, fazendo o papagaio Quetzalcoatl voar para o telhado. E se o bebê mentir? Ela pergunta. Tipo, chorar de fome só para ficar no colo? Você não tem resposta. Historiadores ainda discutem se os astecas reconheciam a manhã infantil ou atribuíam tudo à possessão espiritual. A curiosidade surge quando Metsi revela seu diário de treino. Folhas de amate onde desenha partos como batalhas cósmicas. Em uma, um bebê emerge montado em um colibri, espetando um sacerdote com um umbigo afiado. É o futuro, ela explica séria. Você pergunta se Atsi viu isso. Ela disse que eu devia vender como profecia para espanhóis trouxas. A prática avança. Você toca flautas de barro que imitam choros, agudos, roucos, estridentes. Metsi identifica cada um, mas insiste em adicionar efeitos dramáticos. Esse é o número 28, ela grita, enquanto imita um bebê sufocando. Não, isso é engasgo real. Você corrige pegando a boneca para demonstrar golpes nas costas. Metsi anota. Bater até cuspir ou até cantar. O que vier primeiro. O debate acadêmico invade como um javali faminto. Antropólogos questionam se as parteiras realmente usavam tantas categorias, ou se era um método para impressionar clientes. Enquanto isso, Metsi inventa o choro número 38. Saudades do útero. Você considera incluí-lo no códice. A piada acontece quando o peru invade a cabana, atraído pelos choros. Metsi o persegue com uma flauta, imitando o choro de ave possuída por Tezcatlipoca. O pássaro, em pânico, põe um ovo no altar de Tlazolteotl. Presente, Metsi anuncia. Atsi, que volta carregando samambaias suspeitamente limpas, decreta. Ovo vira omelete de treino.
Na parte sensorial, você ensina Metsi a cheirar o hálito de bebês para detectar febre. Ela pratica com o peru que morde seu dedo. Cheira a raiva e milho estragado. Ela diagnostica. Você concorda, mas aplica uma pomada de Yautli enquanto Atsi ri pela segunda vez na história. Ao meio-dia, Metsi questiona os deuses borboleta novamente. Itzpapalotl tem asas de faca, você explica mostrando um glifo. Ela protege mães, mas corta mentiras. Metsi desenha uma parteira com asas, rodeada por bebês flutuantes. Assim serei, ela decreta. Você imagina o caos. A lição termina com uma prova. Metsi deve identificar choros reais de bebês trazidos por mães. Ela acerta 35-37, falhando apenas no fome extrema, confundido com inveja de irmão morto, e sono, possessão por coelho lunar. As mães ficam impressionadas. Uma oferece Metsi um colar de dentes de coelho como pagamento. Para sorte, a mulher diz. Metsi o usa como troféu. Ao anoitecer, Atsi revisa o progresso. Ela é melhor que você, ela comenta, observando Metsi ensinar o peru a distinguir entre grasnos de fome e tédio. Você concorda, mas sente orgulho ou talvez seja indigestão de omelete de peru. Metsi vai embora carregando seu diário e um pote de mel roubado. Amanhã ensino você a ler nuvens, ela promete. Você sorri, imaginando quantos desastres uma criança prodígio pode causar em nome da educação. Na varanda, o lago reflete o primeiro luar. Metsi deixou para trás um desenho. Você, com asas de borboleta, lutando contra um exército de choros. É assustadoramente preciso. Atsi coloca o papel no altar. Para Itzpapalotl, ela sussurra. Mande paciência. Ao se deitar, você ouve Metsi rindo no distance, misturado ao grasnar de Quetzalcoatl. O ovo de peru fez uma omelete horrível, mas deixou você com uma certeza. O futuro das parteiras está seguro e caótico nas mãos de quem ainda acredita em deuses borboleta. O aroma é inconfundível. Terra úmida, fogo e um amargor que faz suas papilas se rebelarem. Atsi te entrega uma cuia de madeira cheia de grãos de cacau torcidos como almas penadas. Chocolatl, ela diz, com ar solene. Não para prazer, para poder. Você olha para a pasta marrom escura, misturada com pimenta seca, e questiona silenciosamente todas as suas escolhas de vida até este momento. O fato histórico é claro. Os astecas consumiam chocolate como elixir sagrado, não como sobremesa. Enquanto você moe os grãos num metate herdado de gerações de parteiras, Atsi explica que as mulheres bebiam chocolatol durante os partos para ver o invisível. Você pergunta se isso significa alucinações. Significa foco, ela corrige, esfregando pasta de cacau nas têmporas de uma gestante. A mulher arregala os olhos e exclama: consigo sentir o bebê dançando. Você anota mentalmente: cacau asteca, Red Bull místico. A curiosidade chega com um estrondo. Do lado de fora, da cabana, um grupo de maridos resmunga como abelhas expulsas da colmeia. Eles são proibidos durante o chocolatl. Atsi explica, fechando a cortina de fibra de agave com um puxão. Chegam a trocar presentes para espiar. Você pergunta o motivo. Por quê? Ela diz enquanto mistura água quente na pasta. Homens não podem ver o momento em que a força vital escorre pelos dedos. Ou, traduzindo, patriarcado não era convidado para a festa. A bebida é servida em copos de ouro tão finos que tremem ao menor sopro. Você prova. O sabor é terra, fogo e um kick de pimenta que queima até as memórias da infância. Bom, Atsi aprova vendo suas lágrimas. Agora você pode ouvir os soluços dos deuses. Metsi, que invadiu a cabana escondida, sussurra: é melhor com mel. Atsi a expulsa com um olhar, mas não antes da garota roubar um grão de cacau. O debate acadêmico paira como fumaça. Historiadores discutem se a exclusão masculina era ritualística ou prática. Afinal, manuscritos descrevem maridos desmaiando ao ver placenta. Enquanto isso, você serve chocolate para 3 gestantes,
que começam a debater filosofias de parto como sacerdotisas em transe. Se o bebê nascer durante um terremoto, será um líder. Uma afirma. Não, um cantor de hinos fúnebres, outra rebate. Você se pergunta se é o cacau falando ou sabedoria real. A piada surge quando um marido disfarçado de vendedor de milho tenta entrar. Atsi o reconhece pela voz trêmula. Ninguém vende elotés às 3 da manhã, idiota. E o enxota com uma vassoura. De ramos de pirarucu. Metsi, escondida no telhado, joga cascas de cacau nele. Aprendi com o papagaio. Ela grita fugindo. Na parte prática, você aprende a ler os resíduos de chocolate no fundo das cuias. Padrões de bolhas predizem o sexo do bebê, linhas retas para meninos e espirais para meninas. E se for gêmeos? Você pergunta. Aí você foge para as montanhas. Atsi brinca, pela 3ª vez na história. Você ri, ela não. De repente, uma das gestantes entra em trabalho de parto. Atsi ordena que você prepare uma dose tripla de chocolate. Para ela ou para nós? Você pergunta, recebendo silêncio como resposta. A bebida é servida, o chão é coberto com folhas de bananeira, e o ritual começa com você segurando uma tocha e rezando para não derrubar cacau em chamas. 5 horas depois, o bebê nasce envolto em membranas que brilham como âmbar. Sinal de sorte. Atsi declara, esfregando o chocolate na testa do recém-nascido. A mãe, exausta, pede mais chocolate. Para o próximo. Ela sorri. Você desmaia. Ao despertar, Metsi está desenhando bigodes de jaguar no seu rosto com pasta de cacau. Você falou com os deuses borboleta, ela sussurra. Pediu abacates. Você questiona sua sanidade, mas Atsi confirma. Gritou por guacamole por 1 hora. A vergonha é profunda, mas passageira, assim como os resíduos de cacau no seu nariz. Ao anoitecer, os maridos são finalmente permitidos na cabana. Eles trazem presentes, flores, peixes e um chapéu ridículo para o pai do recém-nascido. Atsi os recebe com chocolate diluído, versão para fracos. Você serve as cuias, notando que nenhum homem pergunta sobre os sons de cantos alucinados que ecoaram ao amanhecer. Na margem do lago, Metsi ensina o peru a beber cacau. O animal grasna, bate as asas e corre em círculos como um possuído. Funcionou! Ela grita. Você se pergunta se o Império Azteca caiu por experimentos como este. Ao se deitar, seu hálito ainda cheira a amargor sagrado. Metsi deixou um grão de cacau sob seu travesseiro, oferenda ou armadilha. Você o mastiga, sentindo a pimenta latejar nas têmporas. No escuro, as estrelas parecem derreter como chocolate cósmico. E pela primeira vez, você quase entende o que Atsi quis dizer com ver o invisível. Quase. A noite cheira a argila úmida e adrenalina. Na cabana de parto, 4 estátuas de barro, cada uma do tamanho de um recém-nascido, são dispostas em círculo ao redor de Citlali, a gestante de risco. Seus rostos sem feições brilham à luz de velas de cera de abelha, e seus peitos ocos se elevam levemente a cada respiração da mãe. Elas respirarão por ela. Atsi explica, ajustando um fio de algodão azul que conecta a barriga de Citlali à estátua central. Você se pergunta se está testemunhando medicina ou teatro ancestral. O fato histórico é macabro. As estátuas vivas eram usadas em partos complicados, acreditando-se que absorviam energia vital desequilibrada. Arqueólogos encontraram essas figuras em tumbas de parteiras, algumas marcadas com cicatrizes simbólicas, testemunhas silenciosas de fracassos e milagres. Enquanto você observa, a estátua da esquerda emite um assobio fraco, como um bule prestes a ferver. Pulsação do bebê. Atsi traduz. Se parar, nós paramos. Citlali segura um amuleto de jade. Lembra da seção 8? E sussurra orações a Xochiquetzal. Seu rosto está coberto por uma máscara de turquesa que só deixa os olhos visíveis, pois ver o medo da mãe poderia amaldiçoar o parto. Você pergunta se a máscara ajuda. Ajuda nós. Atsi responde seca. A curiosidade surge quando Metsi entra carregando um incensório em forma de coração. Dentro, folhas de cacau ananche queimam, lentamente. Para acordar as estátuas,
Ela anuncia, soprando fumaça nos rostos de barro. Uma delas inexplicavelmente solta um estalo. Citlali ri, transformando-se num soluço de dor. Atsi aproveita para verificar as estátuas. A do norte está fria. Troque-a. Você substitui a figura por outra aquecida no fogo, um protocolo que mistura termoterapia e superstição. O debate acadêmico é inevitável. Historiadores questionam se as estátuas tinham cavidades ocultas para criar o efeito de respiração. Enquanto você vira uma delas de cabeça para baixo procurando por tubos, Atsi intervém. Não fuque os instrumentos sagrados. Você obedece, mas nota que a base tem marcas de dedos, talvez de uma aprendiz desesperada séculos atrás. A piada chega disfarçada de tragédia. Metsi, tentando ajudar, derrama água benta, ou seria urina fermentada, nas estátuas. Elas começam a derreter como monstros de filme B. Rápido, modele novas, Atsi ordena. Você e Metsi se tornam escultores de emergência, moldando rostos com traços de Citlali. Parece um tamale com olhos. Metsi critica seu trabalho. Atsi suspira. Melhor que o original. A noite avança e as estátuas ganham vida própria. A do leste chia a cada contração. A do oeste suaviza seu assobio quando Citlali bebe chá de Patli. Você começa a sentir o ritmo do parto através do barro, um metrônomo ancestral que dita cada movimento. Atsi sussurra histórias de parteiras, que morreram segurando estátuas quebráveis, suas mãos fossilizadas em posição de entrega. De repente, silêncio. Todas as estátuas param. Citlali arqueja e o ar fica pesado como lama seca. Atsi pega um martelo de obsidiana e golpeia a estátua central. Ela estilhaça, revelando um cristal de quartzo em seu núcleo. Troca de energia. Ela explica, colocando a pedra sobre a barriga de Citlali. O coração do cristal pulsa em sincronia com o bebê, um monitor cardíaco pré-colombiano. Metsi, em pânico, entoa um canto que aprendeu com Quetzalcoatl. O papagaio responde do telhado, imitando o choro número 17. Gato sob chuva. A sinfonia do caos funciona. As estátuas recomeçam seu concerto, e Citlali dá o último empurrão. O bebê nasce envolto no silêncio que só o alívio extremo traz. Atsi corta o cordão com uma faca de jade e entrega a criança à mãe. As estátuas desmoronam em pó, exceto uma a que você moldou. Ela permanece intacta, sorrindo com sua boca torta de argila. Guarde-a, Atsi diz. Lembrança de que até o feio pode salvar vidas. Enquanto limpa o caos, Metsi pergunta o preço do fracasso. Atsi aponta para um canto escuro da cabana, onde estátuas quebradas são empilhadas como troféus sombrios. Cada uma é uma aprendiz que errou, ela revela. Desonra? Não. Lembrança de que o barro pode ser remodelado. Ao amanhecer, Citlali dorme com o filho no peito. Metsi desenha estátuas voadoras em seu diário, e você segura sua criação desengonçada. O cristal de quartzo, agora opaco, repousa no altar de Tlazolteotl, já pronto para a próxima crise. Fora, o lago espelha o primeiro raio de sol. Uma canoa passa carregando estátuas novas para outra parteira. Elas balançam, inertes, até uma onda as faz acenar. Você acena de volta, imaginando quantas vidas essas mãos de barro tocarão. Na cabana, o pó das estátuas antigas é recolhido e misturado à tinta para códices. Nada se perde, só se transforma assim como você, agora um pouco menos inepto. Atsi te entrega um saquinho com quartzo moído. Para a próxima vez, ela diz. Ou para vender como enfeite. Metsi, já entediada, lança sua estátua no lago. Ela fluta por um instante sorrindo, desajeitada, eterna antes de afundar como um segredo. Do fundo, você sorri. História ou lenda? Nas mãos certas é a mesma coisa. A noite cheira a lama e perigo. Você desce as escadas escondidas atrás do altar de Tlazolteotl, carregando potes de barro cheios de ervas que nunca aparecerão nos códices oficiais. Tlacopatli, Tsitzicastli, nomes que sussurram segredos em suas mãos trêmulas. Atsi segue atrás com uma lanterna de resina que lança sombras dançantes nas paredes úmidas. Soldados de Cortés estão no templo ao lado, ela murmura.
Se perguntarem, diga que somos cozinheiras de sopa de musgo. O fato histórico é claro. Quando os espanhóis invadiram Tenochtitlan, queimaram jardins medicinais vendo heresia em toda raiz não abençoada pelo Vaticano. Enquanto você enterra os potes sob as águas frias do rio, imagina futuros arqueólogos confundindo esses jarros com urnas funerárias. A correnteza sussurra promessas de silêncio, ou talvez seja só o vento passando por canais estreitos. Metsi aparece do nada, carregando um cesto de folhas de mesquite, usadas para contracepção, segundo Atsi. Posso ajudar? Ela sussurra com a inocência de quem acha que esconder ervas é um jogo. Você a coloca para vigiar patos, soldados disfarçados, enquanto continua o trabalho. Ela obedece, mas você a ouve negociando com os animais. Um ovo, por silêncio combinado? A curiosidade surge quando você encontra um pote antigo semi-desenterrado. Dentro, folhas de Cihuapatli, erva abortiva, preservadas em mel há décadas. Atsi toca o mel fossilizado e sussurra. Minha avó escondeu isso durante a queda de Tlatelolco. O mel ainda cheira doce, mas a história que carrega é amarga como chocolate sem açúcar. O debate acadêmico ecoa na escuridão. Historiadores discutem se essas ervas eram usadas para controle natal ou para tratar hemorragias. Enquanto você sela o novo pote com cera de abelha, Atsi resolve a questão. Era para escolher, sempre foi. Metsi, ouvindo tudo, pergunta: escolher o quê? Atsi responde: entre vidas. A garota fica quieta, raro sinal de que até crianças, astecas entendiam a gravidade das sombras. De repente, vozes espanholas ecoam do templo vizinho. O som de botas de metal contra a pedra faz seu coração bater no ritmo errado. Atsi apaga a lanterna. Na escuridão, Metsi segura sua mão pequena, fria, corajosa. Os soldados riem, quebrando algo que soa como máscaras de jade. Por que não? Queimamos tudo? Um pergunta. Porque almas pagãs precisam de lições lentas. Outro responde. Você se move como sombra, colocando o último pote sob uma pedra marcada com glifos quase apagados. Aqui jazem escolhas, você pensa. Enquanto a água lamacenta sela o túmulo verde, Atsi puxa você para uma fenda na rocha onde teias de aranha velha servem de cortina. Metsi segura um pato contra o peito o animal, inexplicavelmente calado. Os soldados passam tão perto que você vê o reflexo de suas espadas na água. Um deles para, mijando no rio. O jato atinge exatamente onde os potes estão enterrados. Metsi cobre uma risada com um espirro falso. O soldado se afasta, reclamando de ar fantasma. Quando o perigo passa, você emerge tremendo. Atsi verifica os potes intactos. Metsi solta o pato que mergulha no rio como um herói anônimo. Ele vai contar para os peixes. Ela sussurra séria. Você não duvida. Na volta, o templo está em ruínas. Estátuas de deuses decapitadas, incensórios virados, e o cheiro de vinho europeu substituindo o copal. Atsi recolhe folhas de yautli caídas no chão. Replantaremos, ela diz, mas o tremor em sua voz contradiz a confiança. Metsi encontra um crucifixo abandonado e o transforma em enxada de brinquedo. Para cavar mais rápido, ela cava um buraco simbólico no jardim devastado, plantando uma semente de patli. Você ajuda, imaginando quanto tempo até os espanhóis desenterrarem suas esperanças. Ao anoitecer, sob o pretexto de colher estrelas do mar, sim, elas existem no lago, você verifica os potes. O rio os cobriu com sedimentos, natureza cumprindo seu papel de cúmplice. Quando você mergulha a mão na água, jura sentir as ervas pulsarem, vivas e rebeldes sob a superfície. Atsi te entrega um pote minúsculo, sua dose pessoal de tlacopatli. Para emergências, ela diz. Você pergunta se emergências inclui conquistadores. Ela sorri sem humor. Especialmente. Na cabana, Quetzalcoatl dorme sobre um pote de mel roubado. Metsi desenha mapas falsos do rio, cheios de armadilhas para soldados. Areia movediça de lodo, jacarés invisíveis, patos espiões.
Você a ajuda adicionando um glifo que significa vá embora em náhuatl, arte como resistência. Ao se deitar, o cheiro de terra molhada ainda impregna suas unhas. Fora, o rio sussurra histórias de potes esquecidos e escolhas submersas. Você sonha com raízes que atravessam oceanos, brotando em jardins clandestinos, do outro lado do mundo. O ar está carregado de copale e tensão. Citlali, a mãe da seção 11, está de volta desta vez, de cócora sobre uma esteira de junco, seu rosto contraído em uma expressão que mistura dor e determinação. O bebê está pélvico, e Atsi já desenhou um círculo de sal ao redor, dela não para proteção, mas para marcar onde o caos deve ficar. Você segura uma faca de obsidiana afiada como o destino, e pela primeira vez, entende por que os espanhóis confundiram tudo com sacrifício. O fato histórico é claro. Partos pélvicos eram vistos como batalhas contra Cipactli, o monstro primordial. Enquanto você massageia a barriga de Citlali com óleo de abacate e cinzas de copal, Atsi sussurra instruções ancestrais. A cabeça do bebê é a lua presa na terra. Liberte-a, mas não deixe o céu desabar. Você anota mentalmente. Tradução. Não perfure a placenta acidentalmente. A curiosidade surge quando Metsi entra carregando um colar de dentes de tubarão emprestado de um pescador. Para morder o medo, ela explica colocando-o em Citlali. O efeito placebo funciona. A mãe ri, transformando um gemido em gargalhada. Atsi aproveita para verificar a posição do bebê, suas mãos habilidosas girando a criança como uma estrela, teimosa. Pronto para dançar? Ela pergunta, não à mãe, mas ao bebê. O debate acadêmico paira como fumaça. Historiadores descrevem cenas como esta em códices, interpretando-as como rituais de sacrifício infantil, o que não veem. As mãos de Atsi pressionando pontos específicos abaixo das costelas, técnica que obstetras modernos redescobririam só no século XVIII. Você pergunta se deveriam documentar. Documentamos assim, ela responde, apontando para as estátuas vivas, seção 11 ao redor, que assobiam em código. A crise explode quando o bebê prende o ombro. Citlali grita. Metsi entoa um canto de guerra aprendido com Quetzalcoatl, e você, pressionado pelo olhar de Atsi, aplica uma compressa de Tzitzicastli, erva da seção 12, aquecida em brasas. O cheiro é de carne queimada e esperança. A mãe arqueja. Estou virando um tamale? Você ri nervoso, mas a erva faz milagres. O músculo relaxa, o ombro desliza, agora a parte que faria os frades espanhóis desmaiarem. Atsi insere uma sonda de bambu lubrificada com mel para verificar se o cordão está enrolado. Instrumento do demônio. Citlali brinca, suando como pedra vulcânica. Metsi segura um espelho de obsidiana, refletindo luz na direção certa. Para iluminar o caminho do bebê, ela explica, orgulhosa. De repente, o sangue. Muito. Atsi congela. Por um segundo, só um antes de agir. Ela ordena que você traga o pote de Tlacopatli escondido. A infusão é amarga como o pecado, mas Citlali engole. Para contrair o útero, Atsi sussurra, enquanto suas mãos trabalham como tear cósmico, costurando vida e morte com fios invisíveis. Metsi, em pânico, pega uma estátua viva e a coloca sobre a barriga da mãe. Respira, ela ordena ao barro. Milagre ou loucura? A estátua chia, o útero contrai, e o bebê emerge numa torção final pés primeiro, mãos erguidas como quem conquista um trono. O silêncio que se segue é cortado pelo choro mais doce que você já ouviu. Atsi corta o cordão com a faca de obsidiana e entrega o bebê à mãe. Bem-vindo, pequeno guerreiro de nádegas duras, ela diz. Citlali ri até chorar, abraçando a criança que, de fato, parece ter lutado uma batalha épica. Enquanto limpam o sangue, Metsi questiona. Por que os espanhóis achavam que isso era sacrifício? Atsi aponta para a faca, as estátuas, o círculo de sal.
Para olhos sem ver, tudo é teatro do mal. Você pensa nos códices queimados, nas parteiras acusadas de bruxaria, e mastiga uma folha de patili para acalmar o tremor nas mãos. Ao anoitecer, os sacerdotes do templo vizinho entoam cânticos. Em latim, você ajuda a enterrar a placenta sob uma aueuete árvore sagrada que já viu séculos de segredos. Metsi coloca uma estátua quebrada sobre o túmulo. Para proteger, ela diz. O vento sopra, fazendo a estátua assobiar uma melodia antiga. Na cabana, Quetzalcoatl inspeciona os instrumentos manchados de sangue. Ele pega a faca de obsidiana no bico e voa para o telhado. Deixe-o, Atsi diz. Ele sempre quis ser parteira. Você se deita com o cheiro de copale e vitória nas narinas. Metsi desenha a cena em seu códice secreto. Você, Atsi e um papagaio, de faca, derrotando um monstro de ombros estreitos. História ou lenda? Amanhã isso será discutido em universidades. Hoje é apenas a vida teimosa, sangrenta e absurdamente bela. O ar está carregado de copale e tensão. Citlali, a mãe, está de volta desta vez, de cócoras sobre uma esteira de junco, seu rosto contraído em uma expressão que mistura dor e determinação. O bebê está pélvico, e Atsi já desenhou um círculo de sal ao redor dela, não para proteção, mas para marcar onde o caos deve ficar. Você segura uma faca de obsidiana afiada como o destino, e pela primeira vez, entende por que os espanhóis confundiram tudo com sacrifício. Fato histórico é claro. Partos pélvicos eram vistos como batalhas contra Cipactli, o monstro primordial. Enquanto você massageia a barriga de Citlali com óleo de abacate e cinzas de copal, Atsi sussurra instruções ancestrais. A cabeça do bebê é a lua presa na terra. Liberte-a, mas não deixe o céu desabar. Você anota mentalmente. Tradução. Não perfure a placenta acidentalmente. A curiosidade surge quando Metsi entra carregando um colar de dentes de tubarão emprestado de um pescador. Para morder o medo, ela explica colocando-o em Citlali. O efeito placebo funciona. A mãe ri, transformando um gemido em gargalhada. Atsi aproveita para verificar a posição do bebê, suas mãos habilidosas girando a criança como uma estrela teimosa. Pronto para dançar? Ela pergunta não à mãe, mas ao bebê. O debate acadêmico paira como fumaça. Historiadores descrevem cenas como esta em códices, interpretando-as como rituais de sacrifício infantil. O que não veem, as mãos de Atsi, pressionando pontos específicos abaixo das costelas, técnica que obstetras modernos redescobririam só no século XVIII. Você pergunta se deveriam documentar. Documentamos assim, ela responde apontando para as estátuas vivas ao redor, que assobiam em código. A crise explode quando o bebê prende o ombro. Citlali grita. Metsi entoa um canto de guerra aprendido com Quetzalcoatl. E você, pressionado pelo olhar de Atsi, aplica uma compressa de tzitzikastli aquecida em brasas. O cheiro é de carne queimada e esperança. A mãe arqueja. Estou virando um tamale? Você ri, nervoso, mas a erva faz milagres. O músculo relaxa. O ombro desliza. Agora, a parte que faria os frades espanhóis desmaiarem. Atsi insere uma sonda, de bambu lubrificada com mel para verificar se o cordão está enrolado. Instrumento do demônio. Citlali brinca, suando como pedra vulcânica. Metsi segura um espelho de obsidiana, refletindo luz na direção certa. Para iluminar o caminho do bebê, ela explica, orgulhosa. De repente, o sangue. Muito. Atsi congela, por um segundo só um antes de agir. Ela ordena que você traga o pote de Tlacopatli escondido. A infusão é amarga como pecado, mas Citlali engole. Para contrair o útero, Atsi sussurra, enquanto suas mãos trabalham como tear cósmico, costurando vida e morte com fios invisíveis. Metsi, em pânico, pega uma estátua viva e a coloca sobre a barriga da mãe. Respira! Ela ordena ao barro. Milagre ou loucura? A estátua chia, o útero contrai e o bebê emerge numa torção final pés primeiro, mãos erguidas como quem conquista um trono.
O silêncio que se segue é cortado pelo choro mais doce que você já ouviu. Atsi corta o cordão com a faca de obsidiana e entrega o bebê à mãe. Bem-vindo, pequeno guerreiro de nádegas duras, ela diz. Citlali ri até chorar, abraçando a criança que, de fato, parece ter lutado uma batalha épica. Enquanto limpam o sangue, Metsi questiona. Por que os espanhóis achavam que isso era sacrifício? Atsi aponta para a faca, as estátuas, o círculo de sal. Para olhos sem ver, tudo é teatro do mal. Você pensa nos códices queimados, nas parteiras acusadas de bruxaria, e mastiga uma folha de patili para acalmar o tremor nas mãos. Ao anoitecer, os sacerdotes do templo vizinho entoam cânticos em latim. Você ajuda a enterrar a placenta sob uma Auewet, a árvore sagrada que já viu séculos de segredos. Metsi coloca uma estátua quebrada, da seção 11, sobre o túmulo. Para proteger, ela diz. O vento sopra, fazendo a estátua assobiar uma melodia antiga. Na cabana, Quetzalcoatl inspeciona os instrumentos manchados de sangue. Ele pega a faca de obsidiana no bico e voa para o telhado. Deixe-o, Atsi diz. Ele sempre quis ser parteira. Você se deita com o cheiro de copalha e vitória nas narinas. Metsi desenha a cena em seu códice secreto. Você, Atsi e um papagaio de faca derrotando um monstro de ombros estreitos. História ou lenda? Amanhã, isso será discutido em universidades. Hoje é apenas a vida teimosa, sangrenta e absurdamente bela. O ar cheira a ferro e caramelo queimado. Diante de você, uma pedra de moagem está coberta de insetos esmagados, cochonilhas, para ser exato. Aqueles bichinhos vermelhos que os astecas transformaram em ouro líquido. Atsi despeja um balde delas, ainda vivas, na superfície. Trituramos, com cuidado, ela instrui. A primeira regra: nunca olhe nos olhos delas. Causa pesadelos. Você obedece, imaginando se há um sindicato de cochonilhas no submundo. O fato histórico é vibrante. Os astecas dominaram a produção de tinturas, vermelhas séculos antes dos europeus roubarem o segredo. Enquanto você esmaga os insetos, que soltam um suco cor de sangue doce, Atsi explica que o vermelho era sangue solidificado do sol, usado em tudo, de mantos reais à pintura de umbigos de recém-nascidos. Metsi, como sempre, aparece com uma pergunta. Por que não usavam sangue de verdade? Atsi responde esmagando uma cochonilha extra. Porque isso é sangue de verdade. A curiosidade surge quando você descobre que a tinta vermelha era misturada com urina de criança para fixar a cor. Só de meninas. Atsi especifica, apontando para um jarro etiquetado com glifos de flores. Meninos faziam a tinta descascar. Você não pergunta como descobriram isso. Alguns mistérios são melhores não desvendados. O debate acadêmico paira como fumaça de inseto. Historiadores discutem por que o azul era proibido em roupas comuns. Atsi responde enquanto peneira o pó carmesim. Porque o azul era a cor do sacrifício. Usá-lo sem permissão era como vestir a pele de um deus. Metsi, ouvindo, mergulha uma pena no vermelho e desenha um quetzal azul no chão. Atsi apaga com o pé. Não aqui, não agora. A lição prática é criar um telili, tinta tão densa que parece plasma seco. Você mistura o pigmento com goma de chicle e mel fermentado. A textura é pegajosa e suas mãos ficam como as de um serial killer de borboletas. Atsi testa a qualidade desenhando uma linha no seu braço. Boa aderência, ela aprova. Agora lave antes que atraia formigas carniceiras. Metsi, claro, tem uma ideia. Ela rouba um pouco de tinta e a mistura com pó de jade. O resultado é um roxo tão profundo que parece sorver a luz. Inovação, ela grita. Atsi confisca a mistura, mas você vê o brilho de orgulho em seus olhos. Guarde para quando o mundo estiver pronto, ela sussurra, escondendo o pote sob uma pedra solta. A proibição do azul se torna pessoal quando você encontra um vestido tingido de índigo num baú de parto. Errado. Atsi rosna, rasgando o tecido. Das dobras caem contas de turquesa, outro tabu. Metsi as recolhe, escondendo-as nas dobras da túnica.
Para emergências, ela sussurra. Você imagina emergências envolvendo compra de doces no mercado. Negro. A revelação vem à noite. Enquanto você limpa os potes, Atsi mostra um códice escondido sob o altar. Nas páginas, mulheres vestidas de azul dão à luz em rios de estrelas. Só as escolhidas de Xiaoxiutlicui podiam usar esta cor, ela explica. E só em partos sob cometa. Você pergunta se ainda há escolhidas. Ela olha para Metsi, que dorme abraçada ao pote de roxo proibido. Talvez. O desastre ocorre quando Quetzalcoatl mergulha no pigmento vermelho e voa para o templo espanhol. Ele pousa numa estátua de Santiago Matamoros, deixando pegadas carmesim que parecem sangue fresco. Os sacerdotes gritam milagre e profanação ao mesmo tempo. Atsi ordena que você roube o papagaio de volta. Mestre da discrição, você se disfarça de vendedor de atole e resgata Quetzalcoatl com um punhado de sementes. De volta à cabana, o papagaio é banhado em urina de menina para fixar a tinta, claro, e se torna um arco-íris ambulante. Metsi ri, Atsi suspira, e você se pergunta como explicará isso nos créditos finais da vida. Ao anoitecer, você descobre Metsi pintando o lago com o roxo proibido. A tinta se dissolve na água, criando reflexos de céu noturno em pleno dia. Atsi a puxa pelas orelhas, mas não antes que pescadores comecem a rezar para a nova água sagrada. Na cabana, você sonha com roupas azuis. São macias como nuvens, quentes como brasas. Xiaoxiutlicui sussurra segredos de rios subterrâneos, onde partos não doem e tintas nunca secam. Ao acordar, encontra uma única conta de turquesa sob seu travesseiro. Metsi ronca, inocente demais. Sol nasce sobre um lago manchado de roxo. Os espanhóis coletam amostras. Os pescadores vendem água milagrosa. E você, com as mãos ainda vermelhas, sabe que cores são armas mais silenciosas que espadas. Atsi observa o caos com um sorriso. Raro. O azul sempre volta, se ela diz, como o inverno. O crepúsculo tinge o lago de dourado e melancolia. Você segura um recém-nascido envolto em mantos de algodão tão finos que parecem tecidos com névoa. Por 13 dias, nenhum nome foi pronunciado, apenas epítetos. Pequena onda. Riso de Xochipilli, aquele que faz o peru roncar. Atsi observa de longe, seus traços suavizados pela luz do fim de tarde. Hoje, ela diz, o nome se torna alma. A mãe, uma jovem chamada Itotia, segura a criança com mãos trêmulas. Seus olhos brilham de cansaço e amor líquido. Você entrega um espelho de obsidiana para que ela veja o reflexo do bebê na superfície negra. Assim Tlazolteotl conhecerá seu rosto. Atsi instrui. Itotia sussurra um nome que só o vento e as águas ouvem. O fato histórico é poético. Os astecas acreditavam que os nomes eram sementes plantadas na alma. Pronunciá-los antes do 13º dia poderia atrair espíritos famintos. Enquanto você prepara um banho de flores de Sempo ao Xochitl, Metsi espalha pétalas em padrões que imitam constelações de nascimento, para que ele navegue sem se perder. Ela explica, séria pela primeira vez. A curiosidade chega com um presente inesperado. Itotia entrega a você um saquinho de Yautli, misturado com fragmentos de códice, para sonhar com os nomes que não usei. Ela diz. Você agradece, imaginando quantas histórias alternativas cabem num punhado de ervas. O debate acadêmico se desfaz como fumaça. Historiadores argumentam sobre a origem do ritual de 13 dias, mas aqui agora é simples. É o tempo que leva para o cordão umbilical secar e cair. Atsi mostra o pedaço mumificado guardado num estojo de jade. Raiz terrena, ela define. O nome é a semente celestial. A cerimônia é simples. Itotia banha o bebê em água do lago misturada com mel e lágrimas colhidas de mães ancestrais. Você entoa os versos que Atsi ensinou, palavras que são mais vibração que significado. Metsi toca uma flauta de osso, improvisando uma melodia, que faz Quetzalcoatl dançar em círculos. Quando o nome é finalmente revelado, Yautl, guerreiro da névoa, o sol mergulha no horizonte
pintando o céu de roxo proibido. Itotia chora, o bebê dorme. E você sente o peso de ter testemunhado a costura de uma alma ao mundo. Atsi te entrega um amuleto, uma semente de auewete, envolta em prata. Para lembrar que raízes e asas crescem juntas, ela diz. Você o pendura, ao lado do fragmento de jade e do cristal de quartzo, seu colar agora uma coleção de mundos passados. Metsi, em silêncio raro, desenha o nome Yaotl em glifos nas costas do Peru. O animal grasna, tornando-se um pergaminho vivo. Atsi não repreende, apenas sorri, como se visse o futuro em penas rabiscadas. Na despedida, Itotia oferece abacate, símbolo de fertilidade e ironia, já que os espanhóis os chamariam de manteiga de pagão. Você ri, lembrando das piadas da Seção 10. Atsi aceita um fruto revelando uma tatuagem azul, proibida, sob a manga. Chauchiut Likui. Você pensa, a escolhida das águas. Ao caminhar de volta à cabana, o lago reflete a primeira estrela, a mesma que guiou partos, fugas e sonhos. Metsi corre à frente gritando o nome do bebê para que as ondas o repitam. Quetzalcoatl voa em espirais, seu corpo manchado de tinta e história. Você para olhando para as luzes de Tenochtitlan agora mescladas com tochas espanholas. O cheiro de pão de milho e pólvora se entrelaça. Atsi coloca uma mão no seu ombro. Eles queimam códices, mas não apagam o que está aqui. Ela diz tocando sua testa. Ou aqui, acrescenta pressionando o amuleto sobre seu peito. Na cabana você escreve seu próprio nome num pedaço de amate. Não o que nasceu, mas o que escolheu nesta jornada. Ticitl, aquele que aprende caindo. Metsi o vê e desenha um glifo de borboleta ao lado. Para renascer melhor, ela explica, fugindo antes que você possa agradecer. Ao deitar, o amuleto se sente caloroso contra a pele. Fora, o Peru grasna o nome Yaotl, em ritmo de canção de ninar. Você fecha os olhos, levando consigo o cheiro de flores, sangue seco e futuro. Agora, respire fundo. Sinta o peso do colar de histórias no seu peito. Cada conto, uma semente. Cada semente, uma raiz que te âncora ao passado enquanto suas asas se estendem. O lago murmura segredos em náhuatl, mas você não precisa traduzir. O ritmo já está dentro de você, batendo em sincronia com tambores ancestrais. Imagine as mãos de Atsi, aspas de abelha e vento moldando não apenas ervas ou destino, mas o próprio ar que agora enche seus pulmões. Cada chá preparado, cada nome sussurrado, cada riso roubado de Metsi é um fio na teia que liga berços a túmulos, terras a estrelas. Ouça o silêncio entre os sons. O espaço onde Quetzalcoatl planeja novas travessuras, onde placentas viram flores, onde espanhóis e astecas dançam uma valsa de fogo e esquecimento. Não há certo ou errado aqui, apenas vida. Persistente como musgo em pedra. Sinta o cheiro de copal queimando, não como fumaça, mas como abraço de avó. Deixe que ele envolva seus pensamentos, transformando ansiedades em pétalas soltas no rio. Você não precisa segurar nada agora, nem o passado nem o amanhã. Veja as cores mesmo de olhos fechados. O vermelho vivo das cochonilhas, o azul proibido de Metsi, o dourado imperfeito da cera de abelha. Eles não precisam de nomes, só de existir assim como você, aqui nesta encruzilhada de tempo e sonho. Ao fundo uma flauta toca. Talvez seja Metsi, talvez o vento nos caniços. Não importa. Deixe que a melodia te leve, suave como mãos de parteira guiando uma alma para a luz. Você já lutou suas batalhas, já plantou suas sementes. Agora é hora de descansar em águas quentes, onde histórias antigas embalam até os guerreiros mais cansados. O colar de amuletos pesa menos agora. Cada fragmento uma promessa. Você nunca está só. Nas veias corre o chocolatão de 1000 mães, nos ossos o sal de 1000 partos. Durma, viajante. O Peru vigia, as estrelas sussurram, e o mundo velho e novo respira em paz.